Hare Krishna, muito boa noite, é um prazer inenarrável estar com vocês aqui. Nós estamos aqui em Virajabhumi, temos uma turminha presencial e temos você também assistindo a gente online, um prazer muito grande. E hoje é um dia especial, nós comemoramos o dia do nascimento de Advaita Acharya. Advaita Acharya foi o Prabhupada da época dele. Nós temos o Prabhupada, fundador do movimento Hare Krishna no Ocidente, né? E o grande líder da nossa instituição. E Advaita Acharya foi o líder dos devotos de Krishna na época dele, na Índia, no século XV. E hoje nós, como ele tem uma biografia extensa, ele tem mais ou menos umas 5 biografias só dedicadas a ele. E ele também aparece em todas as biografias do Sr. Chaitanya. Então ele é uma figura assim, bem documentada. Mas como a nossa palestra é curta, a gente não vai tentar abordar toda a biografia dele. Eu escolhi fazer um recorte, que é nós vermos alguns desejos que Advaita Acharya manifestou, algumas vontades que ele tinha, e ver como todas elas se concretizaram. Ele teve essa bênção especial do Senhor Supremo, que o Senhor Supremo satisfez todos os desejos dele. O Senhor Supremo é conhecido nas Escrituras como aquele que realiza o desejo de seus devotos, né? Na Bhagavad Gita, por exemplo, que é o livro mais famoso, Krishna, a pessoa de Deus, realiza todos os desejos de Arjuna. Arjuna começa com desejos pequenos. Ele fala assim: Krishna, coloque minha quadrilha entre os 2 exércitos. E aí Krishna obedece. Krishna atende o desejo dele, coloca a quadrilha no meio de 2 exércitos. Depois ele já vai atendendo pedidos mais complexos. Arjuna pede para Krishna assim: Krishna, essa instrução que você me disse é meio ambígua, por favor me esclareça, por favor me explique mais sobre isso. E aí Krishna dedica aí um tempo maior do que conduzir a quadriga até o meio dos exércitos. Ele dedica um tempo a tirar as dúvidas de Arjuna a pedido dele. E aí Arjuna acho que vai ficando à vontade, vai vendo que Krishna atende os desejos do seu devoto. Aí Arjuna faz um pedido mais complexo. Ele fala assim: Krishna, por favor, me mostre como todo o universo veio de você. Me mostre a sua forma como tempo eterno e como tudo existe em você ao mesmo tempo. E aí Krishna fala assim: tá bom. Os pedidos vão ficando mais elaborados. Aí Krishna fala: Arjuna, você não pode me ver como universo, como tudo, com seus olhos atuais. Então eu lhe dou olhos divinos. E aí Krishna dá olhos divinos para Arjuna e atende o desejo de Arjuna. E Arjuna vê saindo de Krishna assim, todos os planetas, todas as divindades. Ele vê Krishna como o tempo, então ele vê o futuro, ele vê quem iria morrer, quem iria ficar vivo no futuro próximo. E isso vai aparecendo muito forte na Bhagavad Gita, que Krishna ele atende todos os desejos dos seus devotos puros, que os devotos puros sempre desejam coisas que são boas para os outros e que estão em harmonia com Krishna também, né? Então com Advaita é a mesma coisa, assim como Arjuna, Advaita é um devoto puro de Krishna. Então todos os desejos dele vão ser atendidos. Então eu trouxe aqui 6 desejos que Advaita manifestou e a gente vai ver como Krishna satisfez todos esses 6 desejos. Esses 6 desejos são: ele queria uma religião que não fosse materialmente motivada. Ele queria uma religião que não fosse hipócrita. Ele queria uma religião que tivesse a conclusão das escrituras. Ele queria uma religião que desse uma interpretação de Bhakti para todas as coisas. Ele queria que todos tivessem a oportunidade de usar seus talentos para Deus. E ele queria que Krishna batesse nele. Esse é o final, assim, que é o grande final. Esse é um pedido meio exótico. Ele queria que Krishna viesse e batesse nele, porque no passado alguém tentou isso e não conseguiu, mas ele falou: mas eu vou conseguir. Krishna vai vir e vai me bater. Então fique aí, fique até o final. Nós vamos ver como Krishna realizou esse desejo de Advaita Acharya. Então, como eu disse, Advaita viveu no século XV, na Índia. Nessa época é descrito que a religião que as pessoas popularmente praticavam na Índia era assim meio borocochô, meio fraquinha.
Então tem a descrição no começo de um livro sagrado nosso, Chaitanya Bhagavata, que diz como Adwaita estava observando como era a religião na época dele e como aquilo era insatisfatório para ele. Ele via as pessoas, elas geralmente tinham uma religiosidade popular, elas adoravam a deusa cobra, e aí pediam para a deusa cobra prosperidade, riqueza, dinheiro, e isso não satisfazia ele. O livro fala assim: a única prática religiosa conhecida era a observação de vigílias, invocando semideuses e semideusas, especialmente Mangala Chanda e Durga, para a obtenção de efêmeros benefícios materiais. Então a Adwaita via essa religiosidade, que era basicamente uma barganha com diferentes divindades. Eu faço uma vigília de noite e você me dá um bom esposo. Eu faço uma vigília de noite e você me dá riquezas. Então a Adwaita via que a religiosidade era basicamente isso. Ele também observou que as pessoas ensinavam uma coisa, mas não seguiam aquilo que elas ensinavam. A escritura fala assim: embora ensinassem as escrituras, as atividades das pessoas não eram condizentes com as injunções das mesmas. Mesmo enquanto vivos, a forca de Yamaraja já repousava no pescoço tanto dos professores quanto dos alunos. Então Yamaraja é aquele que pune as pessoas que têm uma má conduta depois da morte. Então é escrito que Advaita Acharya observava que os alunos e professores discutiam as escrituras, mas nenhum deles seguiam aquilo que eles discutiam. Então eles já tinham a forca de Yamaraja no pescoço, né? Então quer dizer, na hora que morresse Yamaraja, era só dar uma puxadinha assim, e já começava a puni-los por sua má conduta. Só faltava eles morrerem para serem castigados, porque a vida deles era totalmente pecaminosa. Ele observava isso também, muita hipocrisia. As escrituras falam ainda, Advaita Acharya observando as religiões da época dele. Perspectivas devocionais de Bhakti estavam invariavelmente ausentes nas explicações da literatura, como Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam. Então, mesmo livros em que a conclusão é Bhakti, a conclusão é que as pessoas devem servir a Deus, as pessoas interpretavam de uma forma que não contemplasse isso. As pessoas, por exemplo, quando dizia assim, você deve se render a Krishna, as pessoas interpretavam Krishna de uma forma simbólica, porque a palavra Krishna significa negro. Então as pessoas interpretavam assim, você deve se render ao negro. O que é negro? Negro é aquilo que é desconhecido. Então, não é que você tem que se render a Krishna, você deve se render ao mistério, ao desconhecido, ao seu eu que está perdido dentro de você. Faziam interpretações simbólicas assim, e isso matava a ideia de ter devoção por Krishna, ou ter amor por Krishna. Então ele observava isso também ali pela sociedade. Outra coisa que se diz é, ninguém discutia Krishna Kirtana, a verdadeira religião da era de Kali, baseada no cantar dos nomes de Hari. Não podendo encontrar falhas nos outros, todos preferiam ficar em silêncio. Então as pessoas se motivavam a fazer fofoca, a falar mal dos outros, mas essa mesma língua que é capaz de fofocar e falar mal, ela também é capaz de cantar Hare Krishna, né? Mas não, se não era possível fazer fofoca, então as pessoas preferiam ficar em silêncio. Uma vez eu aconselhei uma pessoa a parar de falar mal dos outros, aí a resposta da pessoa foi um pouco engraçada, ela falou assim, então eu vou ficar muda. Porque assim, aquilo era tão habitual para ela, que ela não sabia fazer outra coisa. Se ela não fizesse aquilo, ela não teria nada para fazer. É mais ou menos isso que está aparecendo aqui, né? Então, Advaita Acharya, ele está observando isso. E ele começa a desejar que isso acabe, que haja uma prática espiritual profunda, verdadeira, e que funcione melhor. Será que fechar a porta fica melhor? Então? Começou a chover aqui. E Advaita, ele era o líder dos devotos de Krishna nessa época, só que os devotos de Krishna nessa época eram gatos pingados, assim, era muito pouco devoto que tinha. E eles, quando viam isso, eles tentavam falar de Krishna para as pessoas, mas eles eram invariavelmente rejeitados. E Advaita sofria muito com isso, assim, o consolo dele às vezes era ir na casa de um outro devoto e ficar cantando Hare Krishna ao longo da noite, discutindo Bhagavatam.
mas havia assim, uma tristeza entre os devotos de Krishna, pela religiosidade em geral, a religiosidade popular ser muito fraca e sem Krishna, né? Então aqui vem o plot twist. Algo tem que mudar, né? Está tudo muito ruim. E o que a Advaita faz? Ele deseja que aconteça uma mudança com tudo isso. Só que ele não fica só no desejo. É descrito que ele planeja alguma estratégia para que a mudança ocorra. Então a Escritura fala assim: Advaita Acharya era por natureza muito compassivo, ele tinha muita compaixão. No íntimo de seu coração, ele elaborou um plano para libertar todas as almas condicionadas. Então ele viu as pessoas ali presas em ilusão, em religiosidade barata, e ele elaborou um plano. Ele não ficou assim só na vontade, ele tomou uma postura ativa. Qual foi o plano de Advaita Acharya? Sacudir todo mundo, assim, pela rua, sacudindo. Não foi esse o plano. Vamos ver qual foi o plano dele. Esse plano é legal também, né? Não é bem. Ele pensou: se o meu Senhor descer a este mundo, então todos os problemas serão solucionados. Então a ideia dele foi essa. Ele tinha que causar um avatara. Ele tinha que fazer com que o Senhor Supremo, que está no mundo espiritual, descesse a esse mundo, nascesse aqui. Então o desejo de Advaita foi o grande propulsor de fazer o Senhor Supremo nascer mais uma vez nesse mundo. Porque o Krishna promete isso na Bhagavad Gita, né? Ele diz que sempre que há um aumento de adharma, de irreligiosidade, de má conduta, ele diz: nesse momento eu próprio faço o meu advento. E aí ele diz: Dharma Sanstapanarthaya. E aí eu restabeleço a religião novamente, para que as pessoas possam se conectar com Deus. Então a hora era agora. Eu telefono muito para minha mãe, ela mora de Juiz de Fora, e eu moro aqui em Terê, aí teve a pandemia, então a gente se comunica só por telefone. E quase sempre que eu estou no telefone com ela, ela fala assim: não está na hora de Krishna vir de novo? Aí ela vai encontrando assim, motivos para argumentar que está na hora de Krishna vir de novo. Assim. Ela fala: poxa, agora ela falou até uma tensão, né? Ucrânia e Rússia. A Rússia se aliou com a China, e a OTAN, os Estados Unidos mandou tropas para a Polônia. Será que não está na hora de Krishna vir de novo? Então ela fica assistindo noticiário para poder ter bons argumentos para Krishna vir, né? Ela é da linha do Advaita. Acho que só a Krishna vindo que resolve todos esses problemas. E ela está certa. E a Advaita fez isso, né? A coisa está feia, Krishna tem que vir. Então ele começou a colocar esse plano em prática muito fortemente. Ele começou a adorar Krishna de forma ritualística, diariamente, fazer jejuns, cantar mantras e orar profundamente no coração dele para que o Senhor Supremo nascesse. E rendeu frutos. O Senhor Supremo aceitou nascer a pedido de Advaita, e com outras motivações também, né? O Senhor Supremo já tinha os planos dele. É descrito que quando Deus vem à Terra, ele aproveita e faz várias coisas ao mesmo tempo. Ele cumpre vários propósitos. Mas um dos propósitos era atender o pedido de Advaita. Então o Senhor Supremo nasce e muita coisa acontece. Como eu disse, a aula ia ser resumida. O Senhor Supremo vai nascer como o Senhor Chaitanya. No século XV, o avatar de Krishna era conhecido como Senhor Chaitanya. Chaitanya é Krishna disfarçado de um devoto de Krishna. É escrito que ele faz isso por alguns motivos. Primeiro, porque Krishna, ele admira muito os seus devotos. Ele acha muito bonita a devoção que seus devotos têm por ele. Especialmente a sua devota suprema, que é Radharani, que é o aspecto feminino dele. E ele queria entender o que esses devotos sentem quando adoram ele, porque eles ficam tão felizes e contentes adorando a ele. E para entender isso, ele se torna um devoto dele mesmo, para experimentar o amor de ser um devoto de Deus, dele mesmo. Isso é complexo e interessante.
O outro motivo que ele faz isso é porque, como diz Prabhupada, exemplo é melhor do que preceito. Então, na Bhagavad Gita nós temos preceitos. Krishna fala assim: rendam-se a mim e vocês serão felizes. Krishna dá esse comando, mas Krishna não vai se render a ele mesmo, né? Agora, Krishna como Chaitanya, ele não fala assim, rendam-se a mim, ele fala, rendam-se a Krishna. E na vida dele mesmo, ele mostra o que é estar rendido a Krishna. Estar rendido a Krishna é se harmonizar com a vontade de Krishna, é oferecer todos os seus sentidos para Krishna. Você usa seus ouvidos para ouvir as histórias de Krishna, você usa sua língua para cantar para Krishna, você usa suas mãos para fazer um templo para Krishna, fazer flores para decorar o templo de Krishna e assim por diante, né? Então, o Senhor Chaitanya mostrou na prática o que era ser um devoto de Krishna. Porque exemplo é melhor do que preceito. A gente vê como Chaitanya se rende a Krishna, a gente entende, então é isso que eu tenho que fazer, esse é o exemplo. É assim. É bem mais claro do que ouvir a Bhagavad Gita e tentar entender como você deve conduzir sua vida depois de ler a Bhagavad Gita. Esse é um outro propósito para Krishna ter vindo como seu devoto. Mas o fato é que Chaitanya nasce e ele realiza todos os desejos de Advaita. Advaita, ele queria uma religião que não fosse karma kanda, né? Que não fosse em busca de recompensas materiais. Advaita via aquela religiosidade de adorar a deusa cobra, Chandi Durga, e pedir coisas materiais, aquilo insatisfazia ele. Não sei se existe esse verbo. Insatisfazia ele. Se não existe, eu vou patentear esse verbo. O verbo insatisfazer. Ele ficava insatisfeito vendo a religiosidade de barganha com divindades. E aí ele pediu para Chaitanya vir e resolver, e Chaitanya resolveu. Na religião que Chaitanya ensinou, a meta das práticas religiosas não é obter algum benefício material. Chaitanya tem uma oração muito famosa que diz assim: Na dhanam na janam na sundarim kavitam va jagadisha kamaye mama jalmani jalmanishvare bhavatat bhakti rahoitu kitwai. Ele fala assim, na dhanam, eu não quero riquezas, eu não vou pedir riquezas para Deus. Na dhanam na janam, eu não quero seguidores. Na sundarim kavita, eu não quero uma poesia bonita. Poesia bonita significa descrições de mundos mais prazerosos dentro do mundo material. Eu não quero ouvir essas descrições de lugares paradisíacos onde eu vou me encontrar com ninfas, com anjos maravilhosos que vão me dar prazer. Não, eu não quero essas descrições floridas. E ele fala assim, e eu não quero parar de nascer, eu não quero moksha, eu não quero a libertação dos ciclos de nascimentos e mortes. Ele fala, o que eu quero, nascimento após nascimento, quer dizer, eu posso continuar nascendo, eu não quero me livrar do desconforto de nascer. Tudo bem, eu posso continuar nascendo. O que eu quero é Bhava Bhaktira Hoitu Kitwai, que eu possa sempre ser um servo de Deus. Então ele está disposto a servir Deus, mesmo com pobreza, mesmo sem seguidores, mesmo sem recompensas, mesmo sem se livrar dos ciclos de nascimentos e mortes. Ele quer apenas servir a Deus, incondicionalmente, e o tempo todo, e como um servo humilde, e como um servo dos servos de Deus, nem um servo direto. Então, a Advaitacharya ficou assim com o coração quentinho, né? É uma religiosidade, uma religião de amor a Deus, não de barganha com divindades. Chaitanya realizou o desejo dele. E a Advaita também não queria uma religião hipócrita, onde as pessoas pregam uma coisa e fazem outra coisa. É claro que as pessoas vão ser sempre livres, né? Depois de receberem a instrução de Deus, elas são sempre livres para seguirem ou não. E é importante que seja assim, as pessoas têm que ser livres para não seguir. Porque liberdade é algo que antecede o amor, né? Você servir Deus com amor, você tem que ter liberdade de servi-lo ou não. Então a Bhagavad Gita, Krishna dá várias instruções para Arjuna e fala, agora Arjuna, delibere sobre isso e faça o que você quiser fazer. Então o espaço para a hipocrisia vai estar sempre aberto, né? As pessoas podem fingir ser o que elas não são, podem ficar abaixo do que elas estudaram, vão ser sempre livres. Mas Chaitanya, ele ajudou muito
porque ele deu para as pessoas o que a gente chama de gosto superior. As pessoas, no movimento Senhor Chaitanya, elas substituem os hábitos velhos delas por novos hábitos saudáveis. Então, pessoas que eram viciadas em dar prazer para a língua, elas podem continuar dando prazer para a língua delas, mas depois de consagrarem os alimentos com oração, escolhendo alimentos que não envolvem violência animal, e depois disso podem se banquetear, podem sentar à mesa com os amigos e se divertirem, comerem rindo. Então, o movimento Senhor Chaitanya não há assim uma repressão dos nossos apetites, há apenas uma espiritualização deles. A nossa tendência a cantar e dançar, a gente canta e dança para Krishna. A nossa tendência a ver coisas belas, a gente vê a beleza de Krishna. A nossa tendência a ouvir histórias fascinantes, a gente satisfaz plenamente ouvindo as histórias que estão registradas em livros como o Bhagavatam, o Mahabharata. Então, Chaitanya facilitou com que as pessoas não fossem hipócritas, porque ele deu assim, uma dose de prazer espiritual muito grande, que satisfaz as pessoas e torna fácil elas permanecerem na religião, né? Mas, é claro, as pessoas sempre podem não seguir depois de receber as instruções. Então não se assuste se você encontrar seguidores de Chaitanya que não seguem as coisas. A vida é assim, aceita que dói menos. Mas ele criou uma estrutura que facilita isso muito. E até hoje, os seguidores de Chaitanya têm um zelo para ajudar que as pessoas sigam. Por exemplo, uma pessoa só pode ser iniciada depois de estar seguindo todos os preceitos por 1 ano. E as pessoas observam se ela está seguindo mesmo. Depois de 1 ano ela pode parar de seguir. Mas se a pessoa é obrigada a seguir por 1 ano, isso já permite com que a pessoa se observe, né? Eu vou fazer um voto para a vida inteira de seguir isso. É bom que por 1 ano você veja o quanto você consegue seguir, o quanto não. Então há um cuidado assim para evitar a hipocrisia no movimento Senhor Chaitanya, né? A Advaita queria assim, que, pelo amor de Deus, se conhecesse a conclusão das Escrituras. Antes de Chaitanya nascer, não se sabia bem para onde as Escrituras apontavam. Alguns achavam que a meta das Escrituras era você se fundir no brilho total, Brahman. Alguns achavam que a meta da religião era você renunciar tudo, não fazer nada, viver na floresta. Alguns achavam que a meta da religião era adorar o Deus da lua e depois você morrer, você ir para a lua, ficar tomando um suco lá que chama suco soma e assim, cada um tinha um palpite assim, de coisas mirabolantes, né? E Chaitanya, ele apresentou a conclusão das Escrituras de forma muito elaborada, de forma muito sistemática. Ele mostrou como que de todas as Escrituras o Vedanta era o mais importante, porque ele é Veda, né? Veda significa as Escrituras, e Anta significa conclusão. Ele mostrou, aqui está a conclusão de todas as Escrituras. Esse é o livro, Vedanta. E ele falou, mas o Vedanta é complexo, alguém tem que comentar o Vedanta, alguém tem que explicar o Vedanta. E ele falou, ninguém melhor do que o próprio autor para comentar o Vedanta. Então ele falou, o autor do Vedanta é Vyasadeva, e Vyasadeva comentou o Vedanta no seu livro Srimad Bhagavatam. Então ele falou, o melhor livro para entender a conclusão das Escrituras é o Bhagavatam. E aí ele ruminou ali o Bhagavatam e mostrou, aqui está a conclusão da conclusão da conclusão. O Bhagavatam diz que em Kali Yuga, aquelas pessoas que são inteligentes irão adorar o Senhor Supremo através do canto de mantras, através do canto dos seus santos nomes. E aí a Advaita Acharya, coração quentinho, o meu desejo foi atendido. O Senhor Chaitanya esclareceu a conclusão das Escrituras. A Advaita Acharya também queria que as Escrituras, está chegando no desejo de apanhar. Não saiam daí, vamos chegar nele. O quarto desejo de Advaita era que as Escrituras fossem interpretadas através de Bhakti, através das lentes de amor a Deus. E Chaitanya também fez isso. E Chaitanya mostrou isso através das Escrituras mesmo, ele não estava inventando nada novo. Na Bhagavad Gita, por exemplo, a gente vê que todos os yogas terminam em Bhakti, terminam em devoção a Krishna. Krishna fala isso em um verso só. Um verso da Gita, Krishna consegue amarrar isso. Tem um verso que fala assim, loading. Como é que é aquele verso? A forma da paz me deu um branco.
Bhaktaram, obrigado. Temos um erudito aqui. O verso diz assim: Bhaktaram yagyatapasam sarvaloka maheshvaram suhridam sarvabhutanam gyatvam shantim richati. Krishna pega todos os yogas e diz: todos esses yogas devem ser para conhecer a mim. Ele diz assim: Bhaktaram yagyatapasam. Aquele que sente prazer quando as pessoas fazem o que é certo, quando as pessoas fazem sacrifícios, né? Sacrifício significa fazer o certo mesmo quando é desconfortável, cumprir o seu dever, porque ele é sagrado. Krishna fala: quem sente prazer vendo as pessoas cumprirem seus deveres com sacrifício, com obstinação, sou eu que sinto prazer vendo as pessoas fazerem isso. Então Krishna falou que o caminho de karma yoga, é cumprir seus deveres. Krishna diz, na verdade isso é feito como oferenda a mim. E na segunda linha ele diz, Sarvaloka Maheshvara, eu sou o controlador de todos os mundos. Então tem um outro yoga que é Jnana Yoga, em que a pessoa percebe que os 3 modos da natureza controlam tudo, o karma controla tudo, as 5 fatores da ação, que o corpo ele age sobre leis estritas, e que o eu espiritual nada faz. Isso é o caminho chamado de Jnana Yoga. E aí Krishna diz, e quem que está controlando tudo isso ordenado? Quem que está ordenando tudo que funciona de forma tão maravilhosa e que parece mecânica e automática? Aí Krishna diz, sou eu. Eu sou o controlador de todos os mundos. Eu sou o controlador dos controladores. Então Krishna pega o caminho de Jnana Yoga e conecta com a sua pessoa, com a devoção à sua pessoa. E depois Krishna conecta o caminho da meditação a ele também. Ele fala, Suhridam Sarva Bhutanam. Eu sou o melhor amigo no coração de todas as pessoas. Suhrida. Hrida é coração. Então, quem pratica yoga, ele quer encontrar Deus dentro do seu coração através da meditação. Ele quer silenciar a mente para ouvir a intuição de Deus dentro do seu coração. E Krishna fala, e esse amigo dentro do coração sou eu. Então, me adorem. Você que pratica qualquer yoga, me adore, porque o objetivo de todos os yogas é para mim. E Chaitanya que ensinou esse tipo de interpretação, de que tudo culmina em devoção a Deus. E aí o coração de Adwaita, como é que ficou? Quentinho. Quentinho. E Adwaita também queria que as pessoas usassem todos os seus talentos para Deus. Isso ele vai desejar já vendo o Senhor Chaitanya. Ele deseja isso depois que Chaitanya nasceu. Quando Chaitanya era criancinha, Chaitanya tinha um irmão que chamava Vishwarupa. E Vishwarupa, ele sempre ficava na casa de Adwaita. Como eu disse, tinha meia dúzia de devotos de Krishna naquela época, né? Um deles era o irmão mais velho de Chaitanya, Vishwarupa. E Vishwarupa passava o dia inteiro na casa de Adwaita Acharya. E Vishwarupa também, ele não aguentava assim como a sociedade se conduzia mal. E ele gostava de ficar com Adwaita Acharya, com Shrivasa, os poucos devotos que tinham. E passava a noite cantando os santos nomes de Deus, lendo o Srimad Bhagavata e orando a Deus para tentar melhorar o mundo. E aí, Vishwarupa passava o dia assim na casa de Adwaita. E aí quando estava na hora de Vishwarupa ir para casa, a mãe dele mandava quem ir buscá-lo lá? Mandava o irmãozinho mais novo dele, que era o Sr. Chaitanya. O Sr. Chaitanya, criancinha nessa época, chamava Nimai. A mãe dele falava assim, Nimai, vai lá na casa de Adwaita e fala para o seu irmão voltar para casa que está na hora dele jantar. Aí o Sr. Chaitanya, todo bonitinho assim, um cabelinho preto dele, cor de ouro derretido, batia na porta. E aí sempre que Adwaita abria a porta, ele ficava meio desorientado. Porque Adwaita ele era um devoto puro de Krishna. Um devoto puro significa que ele consegue fixar sua mente em Krishna sem desvios, assim, perfeitamente. Então Adwaita ele nunca desviava a meditação dele para algo que não era Krishna. Só que sempre que ele via Chaitanya, que era o próprio Krishna, ele ficava desorientado. Ele pensava assim, meu Deus, sempre que eu vejo essa criança, a minha atenção fica presa nela. Eu paro de pensar em Krishna e a minha atenção fica presa nela. Quem é essa criança que consegue interromper minha meditação em Krishna? É porque era o próprio Krishna, né? E aí Nimai falava assim, ô senhora Adwaita, a minha mãe falou que é pro Vishwarupa voltar para casa. Aí ele falou, tá bom, vou mandar ele voltar para casa.
Aí Vishwarupa ia embora, e todo dia era isso, Vishwarupa ia e Chaitanya vinha a criancinha pedir para ir para casa. Aí a Advaita teve esse desejo, o quinto desejo aqui, antes do desejo de apanhar, que era o desejo de que Chaitanya se tornasse um devoto de Krishna. Ele pensava assim, esse garoto ele tem todas as boas qualidades materiais. Ele é educado, ele é erudito, ele é respeitoso com os mais velhos, ele é artístico, mas ele não é um devoto de Krishna. Então essas boas qualidades, elas não conseguem atingir a sua perfeição. Porque os talentos, os dons, eles só atingem a sua perfeição quando são oferecidos a Krishna. Então ele deseja isso, que Chaitanya e todas as pessoas possam conhecer Krishna para que seus talentos atinjam a perfeição. Né? Um cozinheiro, quando cozinha para Krishna, ele atinge a perfeição. Né? Uma pessoa como Bá, né? Bá, não estou imitando um sulista, não. É sulista que fala Bá, né? Barbaridade. Bá, aquele compositor de música erudita, né? Como é a pronúncia? É Bá. Bá, ele ofereceu seus talentos musicais para Deus e isso é o auge, né? Ele compunha missas, ele compunha assim, música sacra e vários grandes compositores, né? Então, quando um artista pinta assim a Capela Sistina, isso é o auge, porque você pega o máximo da arte que o humano compôs e transcende ela por oferecê-la ao divino, né? Então era esse o anseio de Advaita Acharya, que Chaitanya e as pessoas pudessem pegar as qualidades que elas já têm e atingir a perfeição delas oferecendo a Krishna. Então, como Chaitanya veio para saber como é ser um devoto de Krishna, ele queria também ter a experiência da conversão. Então Chaitanya ele nasceu como um brahmana arrogante, é escrito que ele era isso. E ele iria virar um devoto de Krishna depois. Porque uma parte do barato de ser um devoto de Krishna é você contar como você virou devoto de Krishna, né? Então Chaitanya queria ter a experiência completa. Então, e aqui mostra como uma pessoa se torna um devoto de Krishna. Ela obtém as bênçãos de um devoto de Krishna. O desejo de Advaita vai se tornar uma semente no coração de Chaitanya e Chaitanya vai se tornar um devoto pelo desejo de Advaita. O desejo de Advaita é o que há, assim, desejou, pede para ele, assim. E isso vai acontecer no movimento do Senhor Chaitanya. Todas as pessoas usam sua propensão natural a serviço de Deus. Então os músicos cantam para Deus, os artistas pintam para Deus. Uma coisa sobre artistas é que eu fico pensando que os artistas, por exemplo, da época de Prabhupada, fundador do movimento Hare Krishna, pintaram muitos quadros na década de 70, 1970, 1960. E eu fico pensando que eles jamais imaginariam que existiria algo no futuro chamado Facebook, Instagram. Assim, acho que eles nunca poderiam imaginar o quantas pinturas deles rodariam o mundo, né? Imagina um artista, ele faz a pintura e põe no quadro, na parede, né? Ou tira uma foto e ela estampa um livro. Agora imaginar que uma pintura dele teria 5.000 compartilhamentos num dia, assim, nas redes sociais. Acho que eles nem imaginariam, né? Mas está aí, né? Eles usaram o talento deles para Krishna e agora o fruto está rendendo. As pessoas agora podem conhecer Krishna através do pincel deles, né? Muitas gerações de pessoas no mundo todo. Em cada tela de celular tem uma pintura de Krishna, do Senhor Chaitanya. E os arquitetos fizeram templos para Krishna. E as pessoas que recebem bem outras pessoas viraram guias turísticos na Índia. E Chaitanya fez isso, ele mostrou que todo mundo podia servir Deus dentro de alguma capacidade e criou esse movimento assim muito empolgante, né? Está aí 500 anos. E o último desejo, mais aguardado, mais esperado, Advaita queria apanhar do Senhor Chaitanya. Ele queria apanhar de Krishna. E Deus bateu uma louca nele, assim. Quem já leu assim, livros com as biografias dos devotos de Krishna sabe que eles geralmente não são convencionais. Os seguidores do Senhor Chaitanya, eles não são muito convencionais. Por exemplo, Shiva, né? Shiva é um devoto de Deus muito exótico, né?
Ele fica no cemitério, ele se cobre com cinza de cemitério e anda pelado em cima de um touro. Imagina assim, quando você pensa em uma pessoa santa, assim, vou tentar imaginar uma pessoa santa agora. A última coisa que você imagina é um homem nu em cima de um touro, coberto de cinza, com o tridente na mão, né? E tem vários devotos desse tipo, assim. Tem Murari Gupta, também era meio exótico. Nityananda era muito exótico. Nityananda, ele ficava assim, indo de porta em porta da casa das pessoas, pedindo para elas cantarem Hare Krishna. Mas se tivesse uma vaca no quintal da pessoa, ele ajoelhava embaixo da vaca e começava a mamar a vaca. Então, assim, tem muitos devotos diferentes. O que é maravilhoso, né? A gente saber que a gente pode virar pessoas puras e continuarmos tendo personalidades, sendo indivíduos, né? E peculiares. Enfim. Mas então, Advaita, um dia, eu não estou exagerando não, é escrito que ele acordou assim com essa ideia. E ele falou assim, Bhrigu Muni, ele tentou apanhar do Senhor Supremo, mas não conseguiu. Mas ele não sabe como conseguir isso. Eu sei. E começou a rir assim. Eu sei como. E eu vou fazer ele bater em mim. Então que história é essa que ele estava fazendo referência? Ele fez referência à história de Bhrigu Muni. Vou contar essa história antes para fazer sentido de Advaita. Bhrigu Muni, é escrito que ele era um grande sábio. Krishna menciona Bhrigu Muni na Gita, de tão famoso que ele era. Krishna diz no capítulo 10, dos sábios eu sou Bhrigu. Bhrigu Muni era um sábio que ele queria descobrir quem era a divindade suprema. Se era o Senhor Brahma, o Deus da criação, se era Shiva, o Deus da destruição, ou Vishnu, o Deus da manutenção. Ele queria saber qual dos três era o supremo. E aí ele foi fazer uma pesquisa de campo. Ele foi até cada um dos três para tentar descobrir. E ele estabeleceu um critério muito interessante. Ele estabeleceu que Deus, o Senhor Supremo, ele seria por definição aquele que não está sujeito à ira. Aquele que transcendeu a ira. Ele tomou isso como parâmetro para determinar o Senhor Supremo e foi testar a ira de cada um dos três. Ver qual dos três ia bater nele. O que não batesse era o Senhor Supremo. Então, primeiro ele foi até o Senhor Brahma, e aí ele ofendeu o Senhor Brahma no nível easy, no nível baixo, assim. Ele ofendeu o Senhor Brahma por não fazer algo. Não fazer algo é uma ofensa pequena. Se você ofende alguém ativamente, isso é uma ofensa grande. Se você ofende alguém por não ter feito algo, isso é considerado uma ofensa pequena. Então, quando ele encontrou Brahma, ele tinha que ter prestado reverências para ele. E ele não prestou reverências. Essa foi a ofensa dele, não ter feito algo. E aí o Senhor Brahma ficou irado. Porque ele era filho dele, né? Ele falou, você encontra seu pai e não pede bênção? E não se ajoelha, não presta reverências, não mostra nenhuma formalidade. Foi assim que eu te eduquei. E assim começa a ficar bravo, assim, irado mesmo, né? Aí Bhrigu Muni anota no caderninho dele assim, Brahma ficou com raiva. Fala assim, vou testar Shiva. A Shiva, ele comete uma ofensa mais grave, que é uma ofensa ativa. Ele ofendeu Shiva verbalizando insultos contra ele. E Shiva era irmão dele. Então quando ele encontra Shiva, Shiva fica assim radiante, assim, Bhrigu, que prazer te ver, me dê um abraço. E aí Bhrigu fala, não me toque, senão você vai me contaminar, você está sempre sujo, você anda com fantasmas, você frequenta lugares sujos como cemitérios, crematórios, você anda em cima de animais, e por favor não me toque, senão eu vou ter que me descontaminar. Aí o senhor Shiva, o que você está falando? Shiva pega o tridente dele assim, eu vou te matar por essa ofensa. E a esposa de Shiva assim fala, Shiva, se controle, ele é seu irmão. Que coisa mais inauspiciosa seria um irmão matar o outro, por favor, não faça isso. E Shiva se controla assim um pouco e briga, ó, deixa para anotar lá fora. Ele vai lá fora e anota, né? Shiva ficou meio nervoso. Meio. Bastante nervoso. E aí fala, agora só faltou o senhor Vishnu, vou testá-lo, vamos ver se ele fica irado também. E aí quando ele chega no senhor Vishnu, que é o Senhor Supremo, é escrito que ele encontra Vishnu deitadão assim, relaxando na sua cama ergométrica. Ele tem uma cama bem ergométrica, né? Que é a Anantashesha, que é uma cobra. Então ela é bem
modular, né? Assim. E ele está deitadão na cobra, assim, a Nataxexa, e a deusa da fortuna está fazendo uma massagem nos pés dele, e ele assim, tranquilo ali. E aí, Brigu Muni chega e ele comete a ofensa mais grave, que é a agressão física. Quando o Senhor Vishnu vê que Brigu chegou, Vishnu se senta na cama assim, e aí Brigu chuta o peito de Vishnu. E aí Vishnu cai de volta assim na cama dele. E aí Vishnu levanta assim, e Brigu já espera, lá vem. Agora vai. E aí Vishnu levanta assim, Brigu fica esperando qual vai ser a reação. Sabe aqueles segundos que duram minutos? Alguém já teve essa situação? Assim, o que vai acontecer, né? E aí o Senhor Vishnu coloca a mão no peito assim e fala: Brigu Muni, por favor, perdoe a minha ofensa. Eu sou um grihasta, eu sou um chefe de família. Você é um renunciante, um monge, um sannyasi que viaja por aí peregrinando. E a obrigação de um chefe de família é ser hospitaleiro com os renunciantes. E você chegou e eu nem me levantei, eu nem me coloquei de pé. Mas você foi tão bondoso que você me deu a poeira dos seus pés para me purificar. E a minha esposa, a deusa da fortuna, ela é conhecida como Chanchala, que ela nunca para num lugar. E dinheiro é assim, né? Fica rodando. Mas agora que você purificou meu peito, eu tenho certeza que a deusa da fortuna vai querer morar no meu coração. E você agora, então, me deixou mais próximo da minha esposa. Assim, muito obrigado por isso. Muito obrigado por vir visitar pessoas caídas. E ele se tratou como se ele fosse assim, um homem apegado à sua família, um homem ordinário. Ele fica pedindo desculpas para Brigu, né? E Brigu fica assim desconcertado com aquilo, assim. O que está acontecendo, né? E aí ele fala assim: o meu peito, Vishnu fala, o meu peito é muito duro e os seus pés são muito macios, então o seu pé deve estar doendo, porque você chutou meu peito. Por favor, deixa eu fazer uma massagem nos seus pés. A minha esposa é uma ótima massagista, eu aprendi com ela. Por favor, deixa eu lavar seus pés, massagear seus pés. E Brigu Muni assim fica atônito, né? Como o Senhor Supremo é amável, como ele é livre da ira. E aí na pesquisa de campo dele, ele vai defender o TCC dele, ele diz, Pés de Vishnu, 2 pontos, porque TCC tem que ter título assim, né? Pés de Vishnu, 2 pontos. Um estudo sobre as divindades supremas do hinduísmo. E aí tem lá toda a justificativa da pesquisa e sinopse. Tem a sinopse em inglês também, que é obrigatória. Ele manda formatar na INT, né, que é a Associação Indiana de Normas Técnicas. E aí ele conclui essa pesquisa, né? O Senhor Vishnu é a divindade suprema, porque ele é a divindade mais adorável, mais amável e não está sujeito à ira e ao ego. Conclusão, né? Tem que ter conclusão. E aí o Advaita Acharya estava cismado com essa história. E ele falou assim: Brigu não conseguiu fazer o Senhor Supremo bater nele, mas eu vou conseguir. Enquanto o Senhor Supremo não bater em mim, eu não vou ficar satisfeito. Aí ele ria sozinho, assim, falando disso, ele vai bater em mim. Aí o que a Advaita fez? Ele pegou a Bhagavad Gita, o Bhagavata, e começou a deturpar a conclusão das escrituras e começou a ensinar isso para as pessoas na vila. Ele começou a dizer que a conclusão última das escrituras é que você se torna Deus. Você vai praticar até se tornar Deus. E aí Chaitanya, lá de onde ele estava, ele sabia o que a Advaita estava fazendo, né? Ele é o Senhor Supremo, e ele começou a ficar com a raiva de Advaita. Ele falou assim, ele estava com um associado dele, que eu não lembro quem era, ele fala: olha só, fulano, rezou pedindo para eu vir, para eu ensinar a conclusão das escrituras, mas ele mesmo fica deturpando as escrituras só para me provocar. Aí os devotos falaram assim: Senhor, nós não entendemos esse comportamento dele. Ele falou: mas isso não vai ficar barato não, eu vou lá e ele vai ver só o que eu vou fazer com ele. Eu acredito que Chaitanya viaja até lá, e Chaitanya viaja por dentro do rio Ganges. Porque o rio Ganges queria muito que Krishna se banhasse nele, né? Porque na vida anterior Krishna só tomava banho no Yamuna. E o Ganges ficava falando: por que Krishna não toma banho em mim, né? E agora quando Krishna veio como Chaitanya, ele sempre nadava no Ganges.
Então ele vai assim por dentro do Ganges, assim, com muita raiva, assim. Ele fala, eu vou dar um soco em Adwaita, porque ele me pediu para nascer, para ensinar Bhakti, e agora ele pega os livros de Bhakti e fica falando que as pessoas vão se tornar Deus, e não que elas são servas de Deus. Ele vai ver quando encontrar ele. E Chaitanya vai andando assim, com muita raiva dentro do rio Ganges, e assim, quando ele sai do Ganges, ele sai pingando assim, água assim, e vai indo em direção a Adwaita. Quando a Adwaita vê ele chegando, ele pensa, sim, eu consegui, meu Senhor está irado, ele vai me bater. E aí Chaitanya pega a Adwaita Acharya assim e fala, você pediu para eu nascer, por que você está fazendo isso? E dá um soco em Adwaita. Assim, pá! E a esposa de Adwaita começa a gritar assim, pelo amor de Deus, ele é um idoso, pelo amor de Deus, ele é um brahmana idoso. E aí Chaitanya sacode ele assim, Adwaita, eu consegui o que Brigo não conseguiu. Eu consegui o que Brigo, e ele ficou muito feliz assim. E aí, qual que é a conclusão dessa história maluca? É descrito que essa história, Adwaita queria mostrar uma característica do Senhor Supremo, em que o Senhor Supremo, ele não se importa com o seu conforto pessoal. Então, Brigo ofendeu o Senhor Supremo, e o Senhor Supremo não se importa de ser ofendido. Mas o Senhor Supremo, ele está sempre preocupado com o bem-estar das almas condicionadas. Então, Adwaita, ele não atacou o Senhor Supremo, ele estava prejudicando as almas condicionadas. Ele estava tirando das almas condicionadas a oportunidade que elas tinham de se iluminarem com conhecimento verdadeiro, com a rendição a Krishna. Então, Krishna, como ele tem compaixão absoluta, ele atua quando as pessoas são prejudicadas, quando há injustiça, quando há ignorância, ele entra na história e reverte aquilo, ele atua naquilo. Então, Brigo não despertou a raiva de Vishnu porque ele atacou Vishnu. Mas Adwaita atacou as almas condicionadas, ele estava prendendo as almas condicionadas no mundo material, compartilhando um conhecimento falso. Então ele conseguiu apanhar do Senhor Supremo. Mas fiquem tranquilos, é descrito que Krishna é feito de Ananda, né? O corpo dele é feito de bem-aventurança, feito de prazer, então ele não causou nenhuma dor em Adwaita. É descrito que quando ele deu um soco em Adwaita sentiu como se diversas pétalas de flores de lótus caíssem sobre o rosto dele. Era só uma encenação, era só uma brincadeira. Aí tinha um ecrã, assim, fundo verde, assim. E tudo bem. E aí Adwaita falou que nunca mais iria dizer que a conclusão das escrituras é que alguém se torna Deus. Isso é ridículo, né? Se tornar Deus é a coisa mais ridícula que existe. Porque Deus é aquele que é onisciente, né? Que nunca se ilude. Então, como agora nós não sabemos que nós somos Deus e depois nós vamos descobrir que nós somos Deus? Então Deus em algum momento ele ficou iludido? Isso não faz sentido, né? Deus, ele é sempre Deus, ninguém pode se tornar Deus. Deus é, né? Ele sempre é Deus. Essa filosofia é muito bocó, assim. Então Adwaita falou, eu nunca mais vou pregar essas escrituras, agora eu tive a recompensa que eu queria, recebi meu soco transcendental. E aí eles se juntaram e estava tudo bem já, cantaram Hare Krishna, comeram chapati com dal de ervilha e chutney de tomate. Isso eu estou inventando, não sei o que eles comeram não. Mas é descrito que eles comeram e dançaram, e ficou todo mundo feliz. A esposa de Adwaita ficou feliz pelo esposo dela realizar seu desejo de apanhar. E são assim as histórias de Krishna e seus devotos. Então é isso, relembrando 6 desejos de Adwaita. Ele queria uma religiosidade que não fosse de barganha, ele queria uma religiosidade que não fomentasse hipocrisia, ele queria conhecer a conclusão das escrituras, ele queria alguém que ensinasse todas as interpretações das escrituras, tendo como conclusão o serviço a Deus. Ele queria que as pessoas, o Senhor Chaitanya e todas as pessoas usassem seus talentos conectados com Deus, e ele queria apanhar do jeito que Brigo não conseguiu. Então, Krishna é muito legal com seus devotos e realizou todos os desejos de Adwaita, esses e muitos mais. Então, aí nós podemos meditar em 2 coisas. Em como Krishna é amável, né, de realizar os desejos de seus devotos, e como os devotos sempre desejam coisas que é para o bem-estar dos outros e que é baseado em compaixão, né? Os desejos de um devoto não são autocentrados. Ele deseja algo que produza bem para o mundo, né? E bem para as pessoas. E a Adwaita nos mostrou isso com seu desejo de que Chaitanya viesse, de que as pessoas fossem felizes e tudo isso. Então é isso.
ó melhor dos telespectadores, muito obrigado pela atenção. É isso. Hare Krishna. Não telespectadores também. Todas as glórias de Shila Prabhupada. Shila Prabhupada. Não telespectadores também, obrigado.